Nesse vídeo, nós vamos continuar tratando sobre o gerenciamento de memória, mais especificamente agora falando sobre memória virtual, paginação e algoritmos de substituição de páginas. O que acontece? Atualmente, e isso já há um bom tempo, a gente tem pouca memória e muitos programas para serem executados. Então, os programas maiores que a memória eram divididos em pedaços menores chamados overlays. O que acontece? Quem definia isso daí era o programador. Então, o programador ia lá, definia essas áreas para criar esses overlays para poder fazer funcionar o sistema. Então, a vantagem disso era a expansão da memória principal. Porém, a desvantagem era que tinha um custo muito alto, porque o programador que tinha que definir essas partes. No caso de sistemas operacionais, tornou-se essa parte de dividir o programa em overlays, o sistema operacional tomou para ele, então ele ficou responsável por fazer isso daí. Com isso, o sistema operacional realiza o chaveamento desses pedaços de programas entre a memória principal e o disco, porque como não tem espaço na memória principal, a gente coloca em disco e fica realizando essa troca, esse chaveamento. Na década de 60, um computador desenvolvido pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, chamado Atlas, foi o primeiro sistema com esse esquema de memória virtual. Já em 72, o sistema comercial da IBM, o System 370, foi desenvolvido utilizando agora memória virtual. Com memória virtual, existe a sensação de se ter mais memória principal do que realmente se tem. É essa a ideia de você trabalhar memória virtual. O hardware muitas vezes implementa funções da gerência de memória virtual. Então o SO deve considerar características da arquitetura para poder desenvolver isso daí. Mas quando a gente fala de memória virtual, a gente tem o espaço de endereçamento virtual, esse nome endereçamento virtual, de um processo, no caso, é formado por todos os endereços virtuais que esse processo pode gerar. E também a gente tem o endereço físico. Então a gente tem o endereço virtual e o endereço físico. O espaço de endereçamento físico de um processo é formado por todos os endereços físicos, aqueles endereços reais aceitos pela memória principal, pela memória RAM. Um processo em memória virtual faz referência a endereços virtuais e não a endereços reais de memória RAM. Isso daí a gente viu um exemplo na parte de gerência de memória, onde tinha aquele probleminha que a gente colocou lá um limite, a base e o limite, para ele poder saber. Quando eu alocava dois programas, quando começou a multiprogramação, eu alocava dois programas, então um acabava acessando o endereço do outro. Então a ideia da memória virtual é bem esse ponto. Então ele só vai tratar agora de endereços virtuais e não de endereços reais na memória. Então, o que acontece? No momento da execução de uma instrução, o endereço virtual é traduzido para o endereço real, porque a CPU só manipula endereço real, ele só faz esse mapeamento na memória RAM de endereço real. Quem que faz isso daí? Existe uma unidade de gerenciamento de memória. Então, essa MMU que vai realizar esse mapeamento dos endereços lógicos que são usados pelos processos para endereços físicos que são usados pela CPU. Então, como que ele vai fazer? Aqui eu tenho o controlador do disco, a memória, nesse caso o processador está aqui, e notem que quem vai fazer o gerenciamento da memória virtual está aqui dentro do processador. Então eu tenho a CPU, aqui a unidade de processamento mesmo, e eu tenho aqui. Então o que vai acontecer? Tem o barramento, a MMU envia os endereços físicos à memória, para cá, para saber onde está, e aí a CPU envia os endereços virtuais para a MMU. Então, quem vai mandar certinho, essa unidade aqui, que vai gerenciar isso daí. Então, a CPU, que está executando aquele processo, tem aqueles programas rodando lá. Então, o processo fala assim, olha, eu quero acessar o endereço 2. Mas, na verdade, não é endereço 2, o endereço 2 daquele programa. Quando ela converte aqui, ele fala, opa, peraí, lá na memória não está no endereço 2. Eu tenho que fazer essa conversão para mostrar fisicamente onde ele está, para ele poder acessar os dados. Basicamente, seria algo assim, onde eu teria a minha CPU, o endereço lógico dele é 346, lá no meu processo, no meu programa. Porém, quando chega na MMU, ele fala assim, opa, peraí, eu tenho que realocar isso daí com 14.000. Então, o endereço físico daquele endereço lógico vai ser 14.346. Aí sim, ele vai acessar aquele ponto da memória física onde estão os dados que foram
solicitados lá por aquele processo, né? Então a CPU está pedindo 346, a MMU vai lá e falou, opa, não está bem aí, ele está no 14.346, mostra aqui na memória e traz as informações que ele precisa fazer. Paginação. A ideia toda, né, é a gente trabalhar memórias agora, não só daquele jeito que a gente estava vendo ali, porque a memória virtual em si, né, a gente não pode tratar ela como um bloco só, porque quanto mais memória virtual você tiver ali, mais difícil vai começar a ser para poder gerenciar todo esse bloco de informações. Com isso, o sistema operacional criou a paginação, né? Então teve essa paginação no sistema operacional, onde eu vou criar páginas, né, como se fosse um livro. Então eu tenho blocos de tamanho fixo chamados de páginas. Dentro das páginas de um livro, a gente tem várias linhas. Só que pode ver que dentro de um mesmo livro, todas as páginas são de mesmo tamanho. Então eu posso ter utilizado todas as linhas da página ou não, mas todas as páginas têm a mesma quantidade de linhas, né? Então eu tenho um tamanho fixo. Aqui a mesma ideia. Então eu tenho blocos de tamanho fixo que são chamados de páginas. O SO, o que vai acontecer? Ele vai manter para mim uma lista de todas as páginas que estão que foram criadas. Esses endereços virtuais formam um espaço de endereçamento virtual. E o espaço de endereçamento virtual é dividido em páginas virtuais. Então notem que eu tenho páginas físicas e páginas virtuais. Mapeamento entre endereços reais e endereços virtuais vai ser realizado pela MMU, do mesmo jeito que a gente tinha comentado agora há pouco. Com isso, a memória principal e a memória secundária são organizadas em páginas de mesmo tamanho, porque aí fica muito mais simples eu poder organizar as coisas. A página é uma unidade básica para transferência de informação, para eu poder fazer a transferência do disco, né, que vão ter algumas páginas lá, para as informações que eu tenho na memória. Com isso, quem que vai gerenciar isso? Então eu preciso ter uma tabela de páginas. Essa tabelinha vai ser responsável por armazenar as informações sobre as páginas virtuais que eu vou estar trabalhando. Então eu vou ter, por exemplo, argumento de entrada, o número da página virtual, o argumento de saída vai ser o quê? O número da página real. Ou então, né, também chamado de moldura de página ou page frame. Então são esses nomes que você pode encontrar. Número da página real, né, moldura de página ou então page frame também pode acabar aparecendo na literatura que você procurar aí. Basicamente o que a gente teria visual seria isso. Aqui minha memória virtual. Tenho a página virtual 0, 1, 2 e assim por diante. Tenho minha tabelinha e aqui eu tenho uma entrada na tabela de páginas. Quando eu chego aqui, eu falo, eu quero a página virtual 2. Aqui ele olha, acha aqui, ele fala assim, tá, ela está onde? Na memória ou ela está em disco? Né? Então ele vai saber aonde é que está essa página, se ela está em memória, se ela está em disco. Se ela estiver na memória principal, o processador já pode trabalhar. Se ela estiver na memória secundária, ele vai ter que pegar e tirar da memória secundária e alocar na memória principal. O que vai acontecer aqui, né, se a gente analisar, basicamente é isso. A gente teria aqui o espaço de endereçamento virtual, né, então eu estou aqui usando de 4 em 4K, né, e aqui tem um número, né, então seria o número de minha página virtual. Aqui seria o endereço da memória física, então eu tenho aqui de 0 a 4K, pode ver que a estrutura da página aqui, né, é de 0 a 4, aqui também é de 0 a 4, então paginação da memória física e da memória virtual são de mesmo tamanho, fica bem mais simples da gente poder trabalhar. Com isso, o que vai acontecer? Por que esse daqui, 0 a 4K, tem o número 2? Pode ver que ele faz o quê? Ele falou, opa, isso daqui, de 0 a 4, é página virtual. Na página real, ele está nesse endereço, 8 a 12. Então, por isso que está o número 2. Número 1. Está aqui nesse endereço. Né? Esse daqui está no número 6, né? Então no sexto endereço lá, então ele vai lá. Esse daqui está no número 0, então o endereçamento dele é 0. Né? E assim por diante. Porém, por que esse daqui está com X? Né? Ele está com X porque ele não está na memória física. Ele existe, ele está provavelmente em disco. Esse endereço aqui, essa página virtual, ela está na memória física. Né? Então ela está aqui, essa não está, essa daqui já está na memória física, está colocada ali. Então é isso que ele vai trabalhar. Seria a nossa tabelinha lá das páginas onde eu sei
onde está cada página virtual alocada numa página de endereçamento físico. Basicamente, o que a gente tem seria algo assim. Então, as páginas de 4K, né, então 4.096 bytes, eu tenho endereço de 0 a 4.095. No caso do espaço virtual, eu teria 64K, por exemplo, de espaço virtual e 32K de espaço real. Notem que esse espaço real é quanto eu teria de memória. Foi colocado como exemplo esses valores baixos para a gente poder ter essa noção, senão ficam valores muito altos. Mas se a gente pegar, dividir os 64 aqui por 4 de cada página, então vou ter 16 páginas virtuais e 8 páginas reais. Então notem que a gente tem muito mais páginas virtuais do que páginas reais. Basicamente, eu estou falando para o meu programa que eu tenho 64K de espaço de memória, porém fisicamente eu tenho metade. E por que o meu programa funciona? Porque o sistema operacional vai lá e faz essa conversão de colocar aquilo que ele precisa na memória durante a execução do programa. Por isso que lá atrás, quando eu comentei, né, sobre a alocação de processos, algumas coisas lá, apareceu aquela palavrinha page fault, que seria a falta de página. É aí que entra essa parte de gerenciamento de memória. Agora a gente começa a fazer essas ligações. Então a falta de página quer dizer, o programa foi carregado, não é que não existe parte do programa, não, ele existe, só que ele está lá no HD, ele está no disco. Então nós vamos ver mais para frente como é que ele vai fazer esse tratamento para a gente não ter esses problemas de falta de página aí. Tabela de páginas. A tabela de páginas, então, ela vai trabalhar no esqueminho seguinte. Aqui vai ser o mapeamento da MMU. Então, esse daqui seria a minha tabela de páginas, onde eu tenho os endereços, né? Então, eu tenho aqui 16 páginas virtuais, né? Então, tenho 16 entradas, nesse caso aqui, e aqui eu tenho bits. Está vendo esse 0 e 1 que está sendo mostrado aqui? Isso daqui é para ele falar assim, ele está presente ou ausente. Então, se ele estiver presente, ele está presente na memória física. Se ele estiver ausente, ele não está na memória física. Então, com isso, a operação interna de uma MMU com 16 páginas de 4K. Então, o endereço virtual de 16 bits, então seria o quê? O endereço que eu vou ter são esses números aqui, ó. Então, eu tenho endereços aqui e aqui. Notem que eles estão diferentes. Por que disso? Porque eu vou ter 4 bits para o número da página e 12 para o deslocamento. Como assim deslocamento? Que história é essa? Então, eu tenho aqui ó, endereços virtuais de entrada. Eu vou colocar o endereço virtual 8.196 nesse exemplo. E ele vai me sair esse endereço físico, que é onde estão as informações que eu preciso. Então, 24.580. O que vai acontecer ali? Com 4 bits é possível ter 16 páginas virtuais, né? Então é isso que eu vou ter nesse sentido. 12 bits, então, para o deslocamento, é possível endereçar 4.096 bytes que eu vou estar trabalhando. E no caso que eu vou ter aqui é o seguinte, esse daqui seria meu endereço virtual. Como que ele vai achar? Ó, se eu olhar aqui, 0001, né? Então 0010, então esses 4 primeiros aqui, o que ele vai me dar? Falando em termos binários, seria o número 2. Então ele vem aqui e fala, opa, número 2, está alocado? Tá, tem o bit, ele está presente. Tá? Então a página virtual usada é a 2 como índice da tabela. Com isso ele vem aqui e pega esse valorzinho aqui, esse 110. Né? Então na verdade é 110, porque a gente está falando de valores binários. Com isso a gente pega esse valor e acaba copiando. Se você analisar aqui, ó, todo o restante está igual. O que ele fez? Ele pegou esse valorzinho aqui, ó, 110, e colocou aqui na frente. Quando eu faço isso daí, eu estou criando um deslocamento. Então, o número da página virtual é usada como índice. Né? Então, a gente colocou aqui, ó, 0010 é índice 2. Né? Peguei ali, se a página tiver na memória RAM, então o número da página real 110 é copiado para os 3 bits mais significativos. Por que a gente coloca aqui e não aqui no final? Por causa da história da conversão binária. Então, quando eu converto esse valor de bit ali, se eu coloco no mais significativo, vocês lembram que faz uma conversão e o valor é bem mais alto. Então, junto com o deslocamento, sem alteração.
Então eu tenho deslocamento lá dentro, onde eu quero, e ele não vai ter essa alteração. Então o endereço real com 15 bits é enviado à memória. Então é assim que ele vai acabar fazendo essa troca. Então esse endereço aqui é o que vem da CPU lá falando, ó, o processo quer esse endereço. Porém o MMU olha na tabela, faz essa conversão e fala, ó, o endereço que você tem que acessar é esse. Então era 8.196, virou 24.518. Tiago, mas não tem nada a ver, não é aquele esqueminha de 14 mil. Não, não bate. Aquilo lá foi só um exemplo para você entender. Então, isso daqui é o que funciona, isso daqui que é o real que vai acontecer lá quando a gente faz esse deslocamento.